Mas a carne não é somente pecado, mas o poder da carne está em direcionar e determinar a vida de um cristão. A carne são os desejos pecaminosos que nos levam ao erro e ao engano. E Romanos 8,13 fala assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. E tudo que não provém de fé é pecado. Romanos 14:23. Efésios 2:3. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, Gálatas 5:19 e 21, para você perceber, que a carne tanto simboliza o pecado como a vida natural. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Essas são as obras da carne. Os que vivem na prática do pecado são filhos do diabo. Sabe, quando nós falamos sobre isso, há muitas pessoas que ficam indignadas. Entende? Uma vez eu falei a respeito desse assunto e estava, na verdade, pregando para uma pessoa. Ele ficou tão indignado comigo, mas tão indignado que eu achei que ele me bater esse dia. Eu falei para ele que existe os filhos de Deus, existe os filhos do diabo. Ele falou: como assim? Você quer dizer que eu sou filho do diabo porque eu não creio em Jesus? Porque eu não sou um cristão? Eu falei: você é filho do diabo. E aí ele ficou revoltado. Então, se eu morrer hoje, para onde eu vou? Vai para o inferno. Irmãos, antes, quando Charles Finney pregava a respeito do pecado, Charles Spurgeon, as pessoas, elas ficavam com tanto medo, mas com tanto medo de ir para o inferno, que elas seguravam no banco, com medo da terra abrir e eles já irem direto para o inferno. Mas era tanto medo que ninguém saía dali sem se converter. Por isso que houve um grande avivamento na Rua Azusa. Tantas pessoas se converteram a Jesus, porque quando falava desse assunto, as pessoas ficavam aterrorizadas, falavam: eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Então as pessoas, elas ficavam desesperadas. Ao contrário de hoje, quando você fala a respeito disso, as pessoas querem te bater. Entendeu? Porque elas não aceitam. Entende? Como se de fato fosse uma advertência para elas, mas como se fosse uma afronta. E aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. No início do versículo fala que aquele que pratica o pecado procede do diabo. Seguindo o versículo: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. 1 João 3, do 8 ao 10. Versículo 10 fala que nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aqui fica claro que existe os filhos de Deus e existe também os filhos do diabo. Então o pecado, ele é o passaporte para o inferno. Sabe, irmãos, você pode falar: mas nós ainda pecamos. Sim, nós ainda pecamos, é fato. Mas o pecado na minha e na sua vida hoje é um acidente e não uma prática, amém?
ele tem que ser um acidente e não uma prática. Aquele que vive na prática do pecado é um sinal que ele nem nasceu de novo. É um sinal que ele nem se converteu, que ele nem regenerado foi. Eu vou abrir um parênteses aqui e vou fechar ele e vou falar algo para você aqui muito claro para você entender. Uma pessoa que converte a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele é salvo. Mas se ele se recusa a se batizar nas águas, é um sinal de que ele não nasceu de novo. Porque eu só posso dizer que eu sou de Jesus a partir do momento que eu decido falar publicamente para que todos saibam que eu agora sou um seguidor de Jesus. Amém? Porque a palavra fala em Mateus 16, em Marcos 16, que aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Entende? Então, por quê? Porque o batismo ele simboliza a morte do velho homem. Quando nós descemos as águas, nós estamos morrendo para a velha natureza, para o velho homem. Quando nós nos levantamos das águas, nós estamos ressuscitando, ou seja, um novo homem, passamos a ser um novo homem. O velho homem morreu nas águas e ele ressuscitou. Entende? Agora ele é um novo homem, é uma nova criatura. Amém? Agora, Feliciano, Jesus voltou e eu ainda não me batizei porque não deu tempo, mas eu decidi, eu queria me batizar, não chegou o dia do batismo. E aí? Aí agora tudo muda, é diferente. É diferente. Por quê? Porque eu decidi por Jesus. O dia do batismo estava marcado, não deu tempo. Entende? Agora, você decide não se batizar, porque você ainda está presa ao mundo, está presa ainda à carnalidade, ao pecado. Esse é um sinal de que você não nasceu de novo. Entende? Você não decidiu 100% por Jesus. Você ainda está presa a este mundo, ainda está presa ao pecado, à vida carnal. Amém? Fecha parêntese. Então o pecado ele é o passaporte para o inferno. Sabe, uma pessoa que ele vive pecando, né, ele de fato, ele pode ser um sinal de que ele ainda é um filho do diabo. Sabe por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Sabe, todo pecado ele traz uma consequência. Sabe, irmãos, o pecado ele tem consequência. O mundo ele é bom, ele é prazeroso, mas ele traz consequência. Amém? Romanos 6:23 fica claro, porque o salário do pecado é a morte, ou seja, tem um preço. Entendeu? A conta chega. Pode ter certeza de algo, que a conta um dia vai chegar. Entendeu? Aquele que vive na prática do pecado, um dia a conta vai chegar. Sabe, tem um preço. E qual que é o salário que o diabo vai pagar para essa pessoa? A morte. O salário é a morte. Tem um salário. Certo? Por isso que nós temos que tomar muito cuidado em relação ao pecado. Por quê? Porque nós não estamos mais debaixo do pecado. Nós não temos mais a natureza pecaminosa. Nós temos agora a natureza de Cristo. Amém? Não temos mais a natureza de Adão. Nós não temos mais a semente de Adão, nós temos agora a semente de Cristo. Mas o pecado, ele tem que ser um acidente na minha e na sua vida. Amém? Jesus já condenou o pecado lá na cruz. Mas nós temos que tomar muito cuidado em relação ao pecado, porque o pecado ele traz consequências. Amém? Então o pecado, ele traz consequências, e é importante você entender que o pecado de Davi, por exemplo, com Batseba, trouxe sérias consequências na sua vida e na sua família. Sabe, Davi ele adulterou com Batseba. O pecado nunca mais saiu da casa de Davi. Entendeu? Ou seja, a consequência do pecado nunca mais saiu de dentro da casa de Davi.
Por quê, irmãos? Sabe por que existe séries de consequências que foram acarretadas depois do pecado de Davi? E eu nomeei cada uma delas aqui para você acompanhar. Né? O primeiro pecado, ou seja, a primeira consequência na vida de Davi, foi que o filho que foi gerado através de Batseba morreu. A primeira consequência do adultério de Davi com Batseba é que o filho que foi gerado, ele não sobreviveu, ele morreu. O filho de Davi com Batseba, ele morreu. Segunda consequência é que Aminon, filho de Davi, abusa sexualmente da sua própria irmã. E o que Davi fez? Nada. Davi não fez nada. E aí agora Absalão, ele resolve resolver as contas com Aminon. E aí Absalão vai lá e mata Aminon. E o que Davi faz? Nada. Continuando, Absalão agora ele decide fugir para Jerusalém. Porque eles moravam na cidade de Davi, em Belém. E ele então decidiu agora fugir para Jerusalém. O que Davi faz? Nada. Davi não faz nada. Absalão, depois de 2 anos, ele volta de Jerusalém para a cidade de Davi. O que Davi faz? Nada. Só vai vendo. 9ª consequência. Absalão coloca o povo contra Davi, o seu próprio pai. O que Davi faz? Nada. Por quê? Porque Aminon agora queria reinar no lugar do seu próprio pai. Ele queria o reino. Então, a 11ª consequência na vida de Davi: Absalão revolta contra o seu próprio pai. E agora ele persegue o pai para matá-lo. Exatamente. E Davi agora ele tem que fugir do seu próprio filho. O rei fugindo do filho. Você já percebeu isso? Que coisa séria que foi gerando as consequências? O próprio rei, o soberano da nação, o poderoso, aquele que tinha um poder, que governava sobre toda a nação, estava fugindo do seu próprio filho. Certo? Então, Absalão perseguiu Davi para matar. 14ª, Absalão agora coabita com as concubinas de seu pai. Ele armou uma tenda na frente, entendeu? De todo o povo, e começou a fazer sexo com as concubinas de Davi. Que coisa, uma tenda, imagina, uma tenda, vamos colocar aí uma tenda, como a tenda de hoje, essa que se leva para acampar. E aí, ela provavelmente não cabe muitas pessoas lá, Então, como se ele tivesse ali armado uma tenda, colocado um colchão e entrando de uma por uma aí. E as pessoas ouvindo, vendo o que estava acontecendo. E ele fez com a intenção de envergonhar, e não só isso, mas de profanar o leito do seu próprio pai. E o que Davi fez, irmãos? Nada. Sabe, só que o final dessa história é a morte de Absalão. A morte de Absalão. E o que Davi faz? Davi chora amargamente a morte do seu filho Absalão. Agora Davi faz alguma coisa. Agora Davi decidiu fazer alguma coisa. Davi chorou amargamente por causa da morte do seu filho Absalão. Mas era tarde demais. O que ele poderia ter feito em vida, ele não fez. Agora não dava mais tempo. Eu anotei aqui 16 consequências, sérias consequências
do pecado na vida de Davi e da sua família. Amém? 2 Samuel 18:33. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: ah, meu filho Absalão, ah, meu filho Absalão, quem me dera eu ter morrido no seu lugar. Ah, fala sério, muito fácil, né, pastor, agora? Ah, meu filho Absalão, ah, minha filha, ah, fulano, quem me dera eu ter feito alguma coisa por você quando você ainda estava em vida, e agora? Não dá mais tempo, não posso fazer mais nada. Você entende? Então Davi, ele começou a chorar amargamente e a lamentar, porque ele poderia ter feito alguma coisa e não fez, e agora era tarde demais. Mas também eu vou falar da história de outro jovem, de outro homem, talvez pouco conhecido por você, chamado Rúben. Rúben, ele é o primogênito de Jacó. Ele é um dos 12 filhos de Jacó. Ele era um dos líderes, do cabeça das 12 tribos de Israel. Rúben. Naquela época, os primogênitos tinham uma posição especial na família. Nós vamos ver cada um deles aqui. E Rúben, infelizmente, ele não tinha um bom relacionamento com seu pai, Jacó. Por quê? Porque o primogênito, de fato, era aquele que era bem visto pelo pai, era aquele que sempre estava com o pai, que tinha, de fato, um reconhecimento maior pelo pai. Provavelmente o pai até amava, né? Não vou dizer amava, porque eu creio que o amor é igual, a diferença está no prazer. O pai, ele teria mais prazer no primogênito que os demais, porque ele era alguém especial. Ok? Mas Jacó e Rúben não tinham um relacionamento tão bom assim. Né, você vai perceber na história de Rúben, onde que começa a falar a respeito dele, que entre Jacó amar Rúben, que era o primogênito, ele amava mais a José, que era o caçulo. E entre Jacó amar mais a sua mãe, Lia, ele amava mais a Raquel. Lia foi a primeira, Raquel veio depois. Ele era o filho mais velho, ele veio primeiro. Então, aparentemente, dava a impressão de que tanto Lia, sua mãe, como ele, era, de uma certa forma, rejeitado pelo próprio pai. Isso foi gerando neles uma série de feridas, né? Uma série de frustrações. Mas veja bem, vamos seguir aqui, Gênesis 35, versículo 21 ao 23. Então partiu Israel e armou a sua tenda. Israel aqui é Jacó, amém? Lembra quando eu falei na matéria de caráter de Cristo em nós, que Jacó, ele foi transformado em Israel, príncipe de Deus? Então, quando você vê na palavra falando muitas vezes direcionado a uma pessoa, esse nome Israel está falando do antigo Jacó, ok? Que veio ser essa grande descendência, veio ser hoje a descendência, né? Veio ser a nação de Israel, de fato, que a sua capital é Jerusalém. Mas vamos seguir aqui. Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben, e se deitou com Bila, concubina do seu pai Israel, soube. Ele o soube. Mas vamos seguir. Era 12 os filhos de Israel, Rúben, o primogênito de Jacó. Aí aqui
a palavra ela deixa claro para você entender. Era 12 os filhos de Israel, e depois ele fala que Israel é Jacó. Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, filhos de Lia. Então todos esses eram filhos de Lia, da primeira esposa de Jacó. Mas Issacar e Zebulon, Azé e Dan eram filhos de Zilpa, sua concubina, certo? Então Jacó, ele tinha 2 esposas e 2 concubinas, Zilpa e Bila, ok? Então no fim da vida de Jacó, né, Jacó era um patriarca, né? Abraão, Isaac e Jacó eram patriarcas. Jacó, ele mandou chamar para uma reunião todos os seus filhos, né, os seus netos e bisnetos, né, eu creio que ele tinha bisneto naquela época, para uma reunião de família, porque Jacó ia liberar a bênção sobre os seus filhos, sobre as 12 tribos, né, sobre os seus 12 filhos, eles iam receber a bênção, né, e Jacó ia ali liberar a bênção sobre cada um deles. Mas veja bem, Gênesis 49, 1 e 2. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Imagina agora a expectativa muito grande de cada um deles que seria abençoado e ia receber uma bênção, né, da parte do seu pai, porque seu pai estava no fim da sua vida, ou seja, ia receber uma herança. A bênção é uma herança. A expectativa de cada um, mas Rúben tinha uma expectativa diferente, porque ele é o primogênito, ele ia receber uma herança especial, diferenciada de todos eles. E o que ele descobre? Versículo 2: ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Versículo 3 e 4: Rúben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altez e o mais excelente em poder. Olha aqui que Jacó fala a respeito do seu filho. Ele fala quem ele era: impetuoso como a água, não serás o mais excelente. Ou seja, ele falou quem ele era, mas falou não será mais o mais excelente, porque subsiste ao leito do teu pai e profanaste, subsiste a minha cama. Subiste a minha cama. Lembra que no começo eu falei que Jacó, ele soube, ele viu, ele soube, ele ficou sabendo, mas ele não fez nada. Jacó também não fez nada. Ou seja, ele não tratou com o pecado de Rúben. Ele não expôs Rúben à vergonha. Mas o pecado de Rúben trouxe sérias consequências. E ele perdeu o direito de primogenitura. Ele perdeu o direito de primogenitura por causa da consequência do seu pecado. Segundo, alguns estudiosos da Bíblia, acredita-se que quando Raquel morreu, por ela ser a esposa que de fato Jacó amava, e a sua morada, a sua cama era na tenda de Raquel e não na tenda de Lia, da sua primeira esposa, ela se sentia rejeitada. Rúben imaginou-se que o seu pai agora ia pegar as suas coisas e ia para a tenda de Lia, mas em vez dele fazer isso, ele foi para a tenda de Bila, que era sua concubina. O que Rúben fez? Ele foi lá, pegou as coisas do seu pai, levou para a tenda da sua mãe, de Lia, e pegou as coisas dele e colocou dentro da tenda de Bila, e começou a viver uma vida com ela, de imoralidade sexual, de impureza sexual. Nós vamos entender que o grande problema da consequência do pecado, o grande problema do pecado é a sua
impureza, é a sua imoralidade, é a imoralidade sexual. Amém? Nós vamos ver sobre isso. E qual que é o grande problema de Rubem aqui? É justamente a impureza, né? A imoralidade sexual. Ele passou a viver uma vida imoral, né? Ele profanou o leito do seu próprio pai, certo? E aí, a partir daí, Jacó foi guardando para si, mas lá no fim da vida trouxe sérias consequências para Rubem. Vamos dar continuação. Então, qual foi a consequência do pecado na vida de Rubem? Naquela época, né, como eu disse, o primogênito ele tinha essa posição especial, né, na família, mas Jesus, ele era, antes da cruz, o unigênito. Mas depois da cruz, depois da ressurreição, da morte e ressurreição, ele se tornou primogênito. E nós, depois que nos convertemos, né, porque agora Jesus ele pagou a nossa dívida, né, a condenação, nós fomos gerados de Deus, nos tornamos filhos de Deus. Então Jesus se tornou primogênito entre muitos irmãos. Amém? E é algo interessante a respeito disso. Então existe uma bênção especial, porque o primogênito aponta para Cristo. Amém? Para você entender, o primogênito no Velho Testamento aponta para Cristo. A Bíblia, ela é fantástica, porque tudo aponta para Cristo, tudo. O Velho Testamento, ele aponta para Cristo que havia de vir. As pessoas eram salvas porque cria no Messias que havia de vir. Amém? Essa que é a grande verdade. Mas, vindo da família de Abraão, da descendência de Abraão, envolvia três coisas. O direito de primogenitura envolvia três coisas. O primogênito, ele tinha direito a três coisas. Primeiro, o primogênito, ele seria um ascendente. Ele seria um ascendente, ele ia fazer parte da descendência do rei. Amém? O Messias viria, Jesus viria. O primogênito teria o direito do seu nome ser escrito na genealogia de Jesus. Mas Rubem perdeu esse direito. Rubem perdeu esse direito. Nós sabemos que Jesus é o leão da tribo de Judá. Sim ou não? Nós falamos isso constantemente, está na palavra, né? Nós sabemos que Jesus é o leão da tribo de Judá, mas não era para ser assim, era Jesus da tribo de Rubem. Então, quando Jacó foi abençoar os seus filhos, a bênção que estava sobre a vida de Rubem, de ter o direito do seu nome ser escrito na genealogia do Messias que havia de vir, foi passado para Judá. Foi passado para Judá. Perdeu a benção, perdeu o direito à realeza. Fala assim comigo assim: Rubem perdeu o direito da realeza. Então a tribo de Judá recebeu o direito à realeza no lugar de Rubem. Por isso que Jesus veio da tribo de Judá. Jesus da tribo de Judá. Jesus, né, leão de Judá, como nós costumamos falar. Segundo, o primogênito tinha o direito do sacerdócio. Ele tinha o direito do sacerdócio. Então a vontade de Deus era que o sumo sacerdote, né, o sumo sacerdote fosse da tribo de Rubem. Mas ele perdeu esse direito, e esse direito foi passado para a tribo de Levi. Ele perdeu o direito do sacerdócio e foi passado para a tribo de Levi. Terceiro motivo, o primogênito ele tinha o direito da porção dobrada da herança. Então Rubem, naquele dia, ele foi, né, com a expectativa muito grande do seu coração que ele ia receber a porção dobrada da herança. Então, digamos que a irmã Marisângela tem direito lá no Pará a 10 hectares de terra, né, por ela ser a filha do MEI, mas digamos aí que
o pastor tem direito aí a 20 hectares de terra, porque ele é o primogênito. Entende? E aí o pai vai liberar agora, vai passar, né? Vai fazer um testamento para cada um dos seus filhos. E aí o pastor vai nessa expectativa de que vai receber realmente a porção dobrada, vai ganhar o dobro dos demais. E aí ele descobre que ele nem vai ganhar a herança. É muito frustrante, né? Então vamos lá. Rubem também perdeu esse direito. Ele perdeu o direito da porção dobrada. Aliás, ele nem ganhou nada. Ele não ganhou nenhuma herança. Né? O direito da porção dobrada passou para os filhos de José. Amém? Por quê? Porque José, ele recebeu o direito da porção dobrada. E algo mais interessante aqui, irmãos, é que Efraim e Manassés, os dois filhos de José, aqui, eles receberam o direito como se eles fossem filhos de Jacó. Dois netos que receberam herança como se fossem filhos, por causa do seu pai. Amém? Eles receberam no lugar de Rubem. Aqui algo mais frustrante ainda. Imagina, você perde o direito, o pastor perdeu o direito de primogenitura, agora quem ganha é a Maísa, mas quem vai desfrutar dessa herança é o Cauã. E aí a frustração é grande. Mas peraí, um neto que vai receber essa herança, não é nem a Maísa, é um neto. Só para você entender. Então, mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável, e tomou a mão do seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. O que aconteceu aqui, irmãos? Manassés era o primogênito, Efraim era o filho mais novo, mas Jacó, na hora de abençoar, de liberar a porção dobrada, ele cruzou os braços, e ele colocou a mão direita sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, que era o primogênito. Manassés também não teve o direito de primogenitura. Quem recebeu o direito foi Efraim, o mais novo. Sabe, Efraim foi a maior tribo de Israel. Ele foi o líder do reino do norte. Infelizmente, ele se corrompeu por causa do pecado, por causa da perversidade do pecado, da idolatria, e foi levado em cativeiro pela Síria, e nunca mais voltaram de lá. Se misturaram os judeus por parte das 10 tribos que seguiram Efraim. Todos eles foram misturados pelo mundo. Hoje, né, é como se os judeus casassem com o alemão, com o brasileiro, misturam as raças. Não são mais puros. E a capital se tornou Samaria. Mas veja bem, vamos seguir. E disse José a seu pai: não é assim, não é assim, meu pai, pois o primogênito é este, né? Jacó já estava bem velho, já não enxergava mais, mas ele sabia o que ele estava fazendo. Põe a mão direita sobre a cabeça dele, né? Então, mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei, ele também será um povo, também ele será grande, mas contudo seu irmão menor será maior do que ele, a sua descendência será uma multidão de nações. E de fato foi o que aconteceu. Amém? Assim os abençoou naquele dia, declarando por voz: Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim, como a Manassés, e pôs o nome de Efraim diante de Manassés. Gênesis capítulo 48, versículo
Não é, eu coloquei aqui o 20, mas se eu não me engano é do 17, do 16 ao 20, amém? Mas você pode ler todo o capítulo. Glória a Deus. Quando José foi vendido para o oficial do rei Potifar, o que vem na sua cabeça? Qual que é a lembrança que você tem? A maioria das pessoas que conhecem a história vem na mente justamente quando ele foi tentado pela esposa de Potifar. Não é verdade? Mas José, ele venceu o pecado da impureza sexual. Rubem não. Imagine que a esposa de Potifar era muito bonita. A sua aparência era belíssima, como nos dias de hoje, né? Por causa da posição de Potifar, ele era muito rico, ele era oficial de Faraó, né? Ele então era alguém, era chefe dos oficiais, era alguém muito importante, era muito rico. Então, alguém muito rico ele pode escolher, principalmente nos dias de hoje, né? Pode escolher a mulher que ele quer casar. Mas José também era um homem forte, né? Aquele todo saradão e muito bonito de aparência, tinha uma aparência belíssima. E então a esposa de Potifar colocou seus olhos em José, né? A palavra do Senhor fala claramente que José, ele estava à frente de todos os negócios de Potifar, inclusive da sua própria casa, dos negócios da sua própria casa, a não ser, exceto da sua esposa. Entendeu? E aí, a palavra fala assim: aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Não é contra Potifar, é contra Deus. Falando ela a José todos os dias, a tentação é todos os dias. Irmãos, quando nós caímos no pecado, principalmente no pecado sexual, na imoralidade, na impureza sexual, não é de um dia para o outro. A tentação, ela é diária. Talvez ela vá durar dias. E não lhe dando ele ouvido para se deitar com ela, olha só, sucedeu que certo dia veio ele a casa para tentar atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Olha que coisa, que tentação maior ainda. Sozinho, só ele e ela dentro de casa. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Fugindo, fala assim comigo, fugindo. Só que naquela época usava era túnicas, não é como hoje, né? Para tirar uma calça dessa aqui e ficar na mão de alguém dá trabalho, né? Ainda mais com cinto de tênis, para sair dá um trabalho danado. Pois é. Agora naquela época era uma túnica. Então a hora que ela agarrou ele pelas vestes, segurou, que ele foi correr, puf, saiu correndo nu, entendeu? Pelo pátio afora. E ela começou a gritar: eu fui abusada sexualmente por José, socorro, socorro, que tá as vestes dele nas minhas mãos. E ela com a roupa dele. Acabou, irmãos, prisão na certa. Entendeu? Potifar falou: não vou te matar, né? Porque tanto eu como toda a minha casa, Deus o abençoou por causa de você. Então eu vou só trazer uma consequência na sua vida, que é uma prisão. E aí levou ele preso. Você entende? Mas José decidiu fugir do pecado. Entendeu? Ele preferiu ir preso do que cair em pecado.
Então, mas você poderia dizer, a consequência disso não foi a prisão de José? Sim. Foi sim. Mas o resultado final dessa prisão é que José se tornou o governador do Egito. Amém? Ele foi abençoado. E para concluir a respeito de José, ele ainda recebeu a porção dobrada da herança, que não era por direito dele. Mas Deus o abençoou de tal maneira que ele recebeu a porção dobrada da herança, que era direito de Rubem. Amém? Esse foi o resultado daquele que fugiu do pecado sexual. Nós temos a liberdade de pecar, sim ou não? Mas nós não temos a liberdade de escolher a consequência do erro.